Aos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Meus irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 11. Eu vou ler um verso que é o verso 12. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força e violência espiritual, e os que se esforçam se apoderam dele. E os que se esforçam se apoderam dele. Pode sentar, irmãos. Os irmãos sabem que nós somos movendo vários esforços para que nós alcancemos o melhor de tudo aquilo que podemos alcançar diante de Deus. Aleluia. Todavia nós sabemos que há uma complexidade de entendimentos que nós temos que ter, dissolver, digerir, e nem sempre essas coisas são fáceis, você digerir a palavra de Deus. Eu costumo dizer que o reino de Deus, ele é uma obra que ela é invisível, mas ela é totalmente perceptível. O reino é invisível, mas o reino, ele é perceptível. E por que eu digo isso, irmãos? Porque quando nós começamos a entender as proporções que nós temos na nossa frente, você vai começar a arbitrar na sua própria mente, no seu próprio coração, o quanto você andou diante de Deus e o quanto deixou de andar. O quanto que você recebeu e o quanto você, na verdade, deixou de receber. O que nós temos que trazer para as nossas vidas, irmãos, é algo que eu acho que flui muito claramente. Quando eu estava sentado nesse primeiro banco, eu estive aqui orando no sábado passado. Estava aqui orando, o Espírito Santo de Deus me deu uma revelação. Aleluia. E falava assim para mim: está vendo essas chaves? Eu falei: estou. São muitas chaves. Só uma abre o cadeado. Aí eu perguntei para Deus: mas eu não estou entendendo, porque só uma abre o cadeado. Ele me explicou o seguinte: o reino de Deus, irmãos, ele tem uma porta, e que essa porta só vai abrir se você e eu entendermos que é um decreto de Deus. O reino de Deus só abre a porta se você tomar, ou seja, conquistar por força e violência espiritual. Aleluia. Não tem como Deus abrir o reino para cada um de nós se nós não entendermos o reino. O que é o reino, pastor? O reino é uma obra intangível, mas ele se materializa dentro de cada um de nós. Quando nós entendemos que o reino é muito mais sólido, nós precisamos então a ficar preocupados. Por quê? Como eu acabei de dizer, irmão, Deus é uma pessoa muito boa, extraordinária, magnífica, fiel, cortês. Glórias a Deus. Mas há momentos que você tem que entender que o homem erra e erra demais. E por ele errar, ele impede que o reino se desenvolva. O reino está dentro de cada um de nós, ou seja, cada um de nós tem uma aplicação. E alguns vão dizer, por exemplo: eu tenho um livre-arbítrio. Bom, eu não tenho livre-arbítrio. Na minha opinião, eu não vejo que eu tenho livre-arbítrio nenhum. Você pode falar que você escolhe o que você quiser fazer, mas eu não tenho isso que eu acho que tem que fazer. Porque eu vejo nas entrelinhas da palavra, ele está dizendo um decreto milenar. Desde os dias de João Batista morreu, tem 2 mil anos, um pouquinho mais. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado, ou seja, conquistado, Aleluia, por esforço e violência espiritual. Então, quando nós conjugamos uma vida completamente fora da escritura da palavra, o que pode acontecer conosco é que você pode pensar alguma coisa completamente fora
Deus vai dizer: bom, Flávia, você é minha filha. Graças a Deus você tem formação acadêmica e sabe ler muito bem. Então, mesmo que a Flávia esperneie, o que Deus está dizendo é o seguinte: Flávia, desde os dias de João Batista, o Rei de Deus é tomado por força e violência. Aleluia. Quando nós vamos para a palavra de Deus, irmãos, e o Senhor começa a falar, Ele quer nos mostrar o seguinte: nós temos uma situação de vida que ela requer muito cuidado. Eu me lembro que uma certa pessoa me falou que ia fazer o aniversário de uma criança aqui no Real Parque. Não agora. Era o dia daquele aniversário da criança. Eles tinham uma condição boa financeira, fizeram o aniversário da criança, e a criança fazia acho que 2 ou 3 anos. Chamaram os familiares e povoaram o salão, etc. Então, havia uma piscina diante daquele salão, daquela casa, coisa assim. E todos estavam preparando o aniversário da criança, iam cantar o parabéns, iam ali fazer aquela confraternização. Só que tem que o pai e a mãe, ninguém precisa dizer isso. É óbvio, são responsáveis pela criança. E aí o que aconteceu? Toda a expectativa óbvia da festa e tudo que ali sucedeu era para prosperar. Vamos cortar o bolo, vamos participar da recreação, vamos, sei lá, ficar alegres aqui. Em prol de quê? A minha filhinha está completando 2 ou 3 anos. E o que aconteceu? A criança sumiu da festa, os pais continuaram a conversar com os convidados, naturalmente, em prol de dar atenção. A criança sumiu e daqui a pouco perguntaram: a criança? Foram achar a criança na piscina, afogada e morta. Quero chegar para vocês, fazer vocês entenderem o seguinte: Senhor amado. tudo estava preparado para dar certo. Meu Deus. Só que dentro daquela criança, que é o incapaz, não recebeu os cuidados do pai, e muito menos da mãe. Então eles ficaram o quê? Focados naquilo que não deveriam ter perdido o foco nunca, que era a criança. E a criança veio a óbito. Então aquilo que seria uma festa emergente se transformou em um sepultamento. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte: Meu Deus. você servir a Deus não é uma coisa tão fácil, mas também não é impossível, porque Deus não é um Deus que vai nos dar algo que nós não possamos suportar. A salvação é igualzinho a esse momento que eu falei que a criança foi sepultada. Deus está colocando em nosso meio a possibilidade de nós alcançarmos a salvação. Aleluia. A possibilidade está aqui. Oh, glória a Deus. Aquela criança, ela ia receber a festa, a homenagem. Se o pai estivesse vigiando aquela criança e fosse um pai responsável, um pai verdadeiro, coloca um cabresto nela, mas não deixa ela solta. Por quê? A gente vai perder ela mesmo. Mas o pai foi muito educado ou muito displicente, a criança sumiu, ninguém procurou, Meu Deus. e veio a óbito. O que eu quero dizer, irmãos? O reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós, em proporção segundo aquilo que você faz pelo reino. O reino está dizendo que ele é tomado por força e violência espiritual. Eu creio que todos nós vamos entender o que é força. Você tem que ver em determinados momentos, você não vai ter nenhuma disposição, nem eu, para vir para a casa de Deus, e muito menos para fazer outras coisas que têm que ser feitas. Só que tem, irmã Inês, que não é opcional. A palavra do Senhor está nos dando graça para nós entendermos que os portais do céu vão se abrir. Aleluia. Desde os dias de
João Batista, porque João Batista, ele faz uma pergunta para os discípulos que vai denunciar exatamente esse comprometimento. Deus é uma pessoa que nos ensina que nós temos que olhar que desde os momentos que nós nascemos até os dias de hoje, alguma coisa vai ter sempre que te ocupar ou me ocupar para que o próximo passo seja dado. E aqui nós aprendemos pela palavra de Deus que quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que a terra era vazia e sem forma. Ou seja, Deus teve que entrar em confronto. Quando eu falo confronto, não é brigar. Ele vai entrar para mudar. Ele tem um planeta que é vazio, sem forma, sem luz. Ele então vai pelejar com a força divina dele. E aquele planeta que não tem nenhuma expectativa de virar o planeta Terra pela mão de homem algum, 6 dias trabalhados e um descanso, então veio a existência do planeta Terra. Mas como é, pastor? Irmãos, quando Deus entrou em confronto com a Terra, não existia o planeta Terra da forma que ele era. Nós também temos que entender que o que Deus está falando aqui, que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. Ou seja, ele é um caminho que vai nos salvar, mas ainda irmãos, é uma ideia. Mas como, pastor, irmãos? Ele está dizendo que é necessário que você se esforce e para você se apoderar do reino. Ou seja, você tem ele aos olhos, mas você ainda não entrou para dentro do reino. Essa palavra aqui, ela correlaciona uma geração de pessoas há 2000 anos atrás. E quando nós olhamos então para a palavra do Senhor, nós precisamos ver que a geração de 2000 anos atrás é uma geração de pessoas ingratas e insensíveis. Ingratas e insensíveis. Há 2000 anos atrás, irmãos, lá. Olha o que diz a Escritura. 11, verso 10. Verso 16. Olha o que ele diz a palavra. Capítulo 11, verso 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio? Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigos publicanos e pecadores. Amigos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Irmãos, Deus é uma pessoa extraordinariamente magnífica. Aqui ele está apontando que naquele momento em que toca-se flauta, ninguém dançou. Meu Deus, E naquele momento em que se fala de coisas tristes, ninguém chorou. Quando ninguém tem reação, significa que é insensível. Quando alguém dá uma pessoa como morta, ela verifica por último, talvez, o primeiro batimento cardíaco, dizendo: apagou. Por quê? Não há mais sensibilidade. Há 2000 anos atrás, você disse assim. Essa era a geração de 2000 anos atrás. A geração de hoje é uma geração que evoluiu em muitas coisas. É a geração que diria dos homens super inteligentes. Mas, quando eu falo super inteligente, estou falando porque tem o apoio da inteligência artificial. Todavia, o que nós vemos na palavra de Deus é que desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por um esforço espiritual. Ou seja, você e eu temos que nos esforçar. Ou seja, você tem que olhar o exemplo que eu te dei. A criança ia ser homenageada.
engateada, completar 2, 3 anos. Se o pai ou a mãe tivesse a responsabilidade, enquanto você recebe os convidados, eu estou olhando a criança aqui. Ninguém olhou. É igual hoje. A geração passada já era insensível, mas insensível demais. É o que diz o texto. E eles vão percebendo que era necessário ter um esforço espiritual, um compromisso. E por quê, irmãos? Porque quando você vê que o próprio João começa a perguntar na palavra de Deus no 11:2, a palavra de Deus está dizendo assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar. O que João viu? Obras significa confronto. Você e eu temos uma vida de confronto todos os dias. Você quer tomar café? Aí está tudo guardado no armário. Aí você vai botar o pão, o café, o leite, bota tudo na mesa. Deu trabalho. É, verdade. Tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí depois você, naquele confronto, alguns vai fazer uma maneira, uma mulher, alguém que trabalha, alguém vai fazer. Aí depois, acabou de comer, no confronto, aí tem que guardar e lavar. Lavar e guardar. Isso é confronto. Deus, quando fez a terra, ele teve que sair para o confronto. Trabalhou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e a Bíblia diz que ele descansou no 7º. João está preocupado, está dizendo aqui, ele já está fazendo as obras, ou seja, já está em confronto. Eu quero que você abra os olhos espirituais e você entenda que Deus não está pedindo nada demais para mim e para você. Eu só estou querendo mostrar para você que as obras justificam a sua vida diante do reino. Ou não tem obras? Pastor, não tem obras? Não tem reino nenhum. E por que isso é importante você saber? Porque a nossa vida, irmãos, quando você fala de trabalho, você vai conquistar. Ocorre aqui muitas coisas perigosas. Quando não tem reino, entra no modo vulnerabilidade. Esse é o perigo maior do cristão dentro da casa de Deus, porque ele não tem essa noção que ele anda numa linha tênue. E a palavra de Deus está dizendo, desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. Eu não quero, mas eu preciso. Eu não posso, tem que dar um jeito. Eu não tenho desejo, o problema é seu, o reino está andando. Meu Deus. Então, irmãos, é por isso que Deus quer nos ajudar. Porque muitas das coisas, a geração presente, ela tem performance, ela tem uma oratória, ela tem uma retórica, mas ela não tem essência espiritual. Então, tudo que ela faz, a geração atual, ela pode gritar, falar, pregar, mas ela não tem essência de entender que você e eu nunca vamos invalidar um parágrafo como esse. O reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. Não é por um discurso motivacional. Meu Deus, aleluia. Ele motiva você a você ficar numa posição que Deus é, na verdade, o seu mordomo. É mentira. Deus não é meu mordomo, eu que sou servo de Deus. Sou eu que fez a serviço. Conversa com o mundo, por quê? Há 2000 anos atrás tínhamos uma geração insensível e ingrata. Ela multiplicou, passado mais de 2000 anos. Nós temos a geração de superinteligentes e de pessoas mutáveis em tudo que você possa pensar ou imaginar. E por que a irmã Rosângela disse que a geração mais dura? Jesus falou assim, há 2000 anos atrás, geração incrédula e perversa. Meu Deus. Irmãos, nós não vamos conseguir empurrar a nossa vida humana sem que não haja o resultado da parte de Deus, como aqui está falando. Ele deixou bem claro aqui que João Batista poderia ser superado se adentrasse um homem que fosse menor, ou seja, de tamanho espiritual que João Batista.
Quando é que nós nos tornamos grandes diante de Deus? Quando você fica muito pequeno. Aleluia. A tua mente é enorme. Porque você vai ter a capacidade de alguém olhar para você, a pessoa nem vai ver quem é você. Ela vai ver as obras que você faz diante do reino de Deus. Aleluia. Concorda comigo? Deus amando agora. Então a concordância, sabe, de que não é a igreja, não é o pastor, não é as pessoas. Quando é que você se destaca diante do reino? A palavra de Deus está dizendo que, mas essa sabedoria é justificada por obras. Então, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós devemos entender o seguinte: temos uma geração super inteligente, temos, mas não há nenhuma eficácia. Por quê? Porque o fato de você falar, gritar, fazer, motivar, tá bom, fiz tudo. E aí, nós vamos para a prática, o que isso virou? Nada. Porque eu posso gritar aqui, eu posso gritar na minha casa, eu posso gritar em qualquer lugar. Pera, mas aí o que você faz? Nada, eu fico atrás do meu grito. Então eu não tenho obras. Meu Deus. O que eu quero mostrar que quando você olha para o reino de Deus, ele é uma obra que vai se materializar dentro da minha vida. Aleluia. Quando o quê? Eu digo obras. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Quem está dizendo? Olha, você pode ter fé, acreditar, orar, jejuar, você pode fazer tudo. Ah, não, você faz isso. Sempre na minha casa, na igreja, na casa dos vizinhos. Mas o que você faz? Quais são as suas obras? Eu não tenho. Então a Bíblia está dizendo que a tua fé é morta. O que nós devemos entender, irmãos, é que Deus, Ele deseja que nós avancemos no reino. Aleluia. Avançar no reino é ter a consciência daquilo que você faz tem que ser materializado. Os homens da atual geração, eles são pessoas que eles estão achando que motivando a pessoa, falando palavras positivas, falando coisas que são atuais, o povo vai seguir. Não, cada vez mais vão ficar mais pobres, mais pobres, mais pobres, mais pobres, mais pobres, cada vez mais pobres de espírito, a ponto de ser a geração mais violenta, a ponto de ser a geração que mais mata. Nunca houve uma geração tão insensível como essa. Mata, come, bebe, iniquidade, dívidas, não tem sensibilidade. E aí é que eu digo para os irmãos, a palavra de Deus já nos dá entendimento, porque às vezes você e eu ficamos numa linha tênue. O que mais me preocupa é isso também. Meu Deus. Quando nós temos, na verdade, uma vida em que nós não temos a essência, que é o básico. Você tem que entender o seguinte: ninguém pode fazer de novo achando que o reino de Deus está crescendo. Mas peraí, crescendo como? Tem nada ligado. Não tem obra nenhuma, não tem compromisso com nada. Está crescendo como? A geração atual, tudo que você fala, eles andam para trás, porque buscam conforto humano. Meu Deus. Nos últimos dias, tem sido difícil para mim, mas eu não quero nem pensar de maneira alguma em parar. Aleluia. Porque eu fiquei muito tempo sem trabalhar para o reino. Aleluia. Naturalmente eu fiquei muito tempo no Serasa de Deus, porque eu fiquei negativado, irmã Marcelo. Muito tempo eu fiquei negativado. Sabe quando a pessoa está devendo sempre e está sempre lá no Serasa, passa toda hora? Fala até parte do Serasa. Eu fiquei assim muito tempo espiritualmente. E agora eu não posso perder mais tempo, porque eu não quero ficar negativado. Você tem que entender que a sua falta de temor com a linha faz você caminhar empobrecendo espiritualmente. Cada vez que você entender isso, que você vacila ou eu vacilo, você está peitando a sua própria pobreza. Meu Deus. Só que tem que não se manifesta hoje. O homem precisa entender que o reino de Deus é tomado por força do elemento espiritual, porque lá na frente o reino é tão perfeito, Aleluia. tão perfeito, Aleluia. que ele vai sobrar. É, Deus. Você entendeu o seguinte, irmãos? Imagina que algum de vocês tem filho. E aí o teu filho foi colocado numa cruz do Calvário. Colocaram, penduraram, açoitaram, xingaram.
o sangue dele escorreu, Oh, meu Deus. foi zombado por todo mundo. Você acha que isso saiu do coração de Deus como esquecimento? Como é que o filho morreu? Morreu maltratado na parede. Escorreu sangue, ficou pendurado. Eu quis fazer isso porque era necessário pela maldade minhas. Se eles não fossem tão maus, eu não iria fazer isso. Meu Deus. Só que quem Deus sobrou na justiça para que você e eu não tenhamos nenhuma revelação. Eu vi esses dias agora algo que eu fiquei impressionado. Eu vi uma mulher manifestada, um demônio. O demônio falou assim: vou matar ela porque eu sou infeliz, mas também ela não vai ser feliz. Meu Deus. O mundo espiritual, irmãos, real, é o mundo que você tem dentro da sua casa, dentro da sua vida. Não é o mundo que está ao teu redor, é o mundo que está aqui dentro de você. Oh, meu Senhor. Se você tem um mundo em que o reino de Deus é tomado por força e violência, irmão, você não vai ter tanto conforto como você pensa que tem. Aleluia. O desejo da paz de Deus, Glórias. trazer os amados irmãos, que quando Deus fala que o reino de Deus é tomado, é conquistado. Você conquistou um pedacinho hoje? Conquistei, por quê? Comecei a mudar de hábitos. Comecei a mudar de visão. Você observa o seguinte: a geração presente, ela não está errada em todo mundo, sabe? Fitness. Todo mundo quer estar magro, porque é alto, é suficiente em parte na saúde e tal. Mas vai ficar obeso espiritualmente? Meu Deus. Você já viu que a cabeça aumentou? A cabeça de insatisfação, uma cabeça de preguiça, uma cabeça que não está aí por nada que acontece. Você acha que Deus vai criar o mundo? Vai criar o mundo e vai deixar o pastor Sérgio bonito fazer o que quer? Irmão, tem uma bancada lá no tribunal. Pastor, vacilou em cima do Senhor, vai descer mesmo. Meu Deus. Por quê? Já temos o filho. Já abrimos caminho, José, para a reconciliação. Aleluia. Já abrimos caminho, colocamos o irmão, elege o reino dentro dele. Glórias a Deus. Espere mais o quê? Eles estão achando que vão ter uma vida maravilhosa. Já vieram lá da geração anterior, já vieram bifados, que era uma geração insensível e uma geração ingata. Então, quando lê a Bíblia, eu me falo, por quê? A palavra de Deus está dizendo que tocaram-se flauta e ninguém dançou. Está dizendo que entramos em lamentações e ninguém planteou, ou seja, ninguém derrama uma lágrima. O que Deus quer nos falar é que é muito perigoso quando nós não entendemos a ciência do reino de Deus. Porque, irmão, se eu não desenvolvo o reino, eu vou desenvolver espaço para outro trabalhar na minha vida. Se eu não desenvolver o reino de Deus, o outro olha e fala: opa, lá não tem reino não. Por quê? Não tem temor. Então eu posso preencher o suposto espaço, que é a vontade do inimigo que ele tem, de ser como Deus. Então isso é muito perigoso. Por quê? Porque você fica na contramão de Deus, achando que não vai dar nada. O outro está espreitando você noite e dia. Por quê? Não tem reino não. Fala de Deus, fala. O diabo fala de Deus, mas também não quer obedecer. Nós, quando estamos na palavra de Deus, na obra, nós devemos entender o seguinte: a vida é um confronto. Esses dias a irmã Marcela contou um testemunho. O testemunho da irmã Marcela, em síntese, foi um confronto que ela teve. Teve um confronto. Todavia a irmã Marcela, louvada seja, saiu vitoriosa. Glórias a Deus. O reino de Deus é a mesma coisa. Quando você não desenvolve o reino, o outro fica olhando para ver o teu desenvolvimento. Não fez nada. Então, o reino não avançou. Fez bastante. E não dá para chegar naquela moça não, porque a sua reino de Deus avançando, né? Aleluia. Mas tem que ter consciência que se você não fizer, ou eu não fizer, ou ele não fizer, ou você não fizer, não tem reino nenhum. Meu Deus. Não tem reino, é sua ilusão de que Deus vai fazer nada, porque não tem
você digere a palavra de Deus, Aleluia. você vai entender por que Cristo era tão comprometido, Oh, aleluia. tão confrontante. Nunca houve uma pessoa no mundo que fosse tão confrontante como Cristo. Aleluia. Ele chega e diz o meio de todo mundo. Ninguém nem conhecia aquelas palavras. É chegada a voz do reino de Deus. Aleluia. É chegada a voz do reino de Deus. Aleluia. E o reino chega. E alguém diz, mas não é o filho de José, carpinteiro? É. Não é o filho de Maria, José? É. Mas ele é o filho de Deus. A palavra do Senhor, ela quer nos ajudar. Aleluia. Porque muitas das vezes você quer abrir uma porta que nunca vai abrir. Porque Deus não vai mudar o que está escriturado por sua causa nem por mim. Pastor, a palavra de Deus não foi para você criticar e fazer outra palavra. Você tem que saber qual está escrito. Aleluia. Quando Jesus estava pregando, Jesus pregando a palavra. Daqui a pouco todo mundo, os discípulos foram embora. Ninguém gostou desse discurso. Esse discurso é muito duro. Foi todo mundo embora. Você acha que Jesus voltou e falou, vem cá. Pedro, você vai embora, pode ir embora também. O discurso de Deus não vai mudar. Aleluia. O reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. Glórias a Deus. Se isso ficar claro para você, Aleluia. você vai ser a mulher mais assertiva e vai abandonar qualquer seja a possibilidade da corrupção. Porque, irmão, se você serve sem nenhuma, cerimônia a corrupção, é claro que a corrupção vai crescer e dentro do reino vai também ter a sua vida. Só que tem que Deus fala, não dá. Por quê? Não dá para servir a dois senhores. E aí, se quiser ficar por conta do reino, fica, mas se não quiser também ficar, pode ficar por conta do outro. O perigo, irmão, é que você às vezes não entendeu isso. Mas o que, pastor? Você pode servir a Deus com o intuito de fazer uma abrangência, uma conquista. Você não quer se capitalizar, você faz um planejamento, você começa a guardar o seu dinheiro. Não vou gastar, vou aplicar, vou fazer isso aqui. Você capitaliza ali. Quando você quer fazer alguma coisa diferente, uma surpresa, ou até mesmo homenagear alguém, ou dar um presente para alguém, você se prepara tudo. Você fica feliz, bom, estou encaminhado de fazer essa homenagem. E aí você tem o quê? Uma ocupação, um confronto. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer isso e aquilo. Aí daqui a pouco você está na estrada do confronto, porque tudo tem trabalho, né? Mas aí você se ocupa em fazer A, B, C, D, E, F, G. E o rei? Meu Deus. O rei não avançou, não fez nada. Meu Senhor. Não fez nada? Não fez. Oh, Será que tem uma loucura, irmãos, na nossa cabeça, em que a pessoa não fez nada, está achando que vai ter resultado de alguma coisa? Você não fez nada, você teve um confronto diário, fiz isso, tá? Mas aí disse, não, rei, só o que convém a você. Você almoçou, jantou, trabalhou, isso aí não pertence ao rei, pertence a você. aleluia. Você tem que entender que a palavra está dizendo, e desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por força e por Glórias a Deus. Existem Aleluia. muitas coisas que eu vim fazer aqui e que eu nunca nem queria passar por ali, quanto mais aqui. Mas por que o senhor faz? Desde o dia de João Batista, o reino de Deus é tomado por força e violência. Aleluia. Sabe um problema? Que eu nem te falo para os irmãos, porque eu estou sentado na cadeira, porque o ângulo é um pouco maior, me dá um pouco mais de conforto. Estou com dor no feno. Não fiz nenhuma oração, está dando coragem de nada, deixa eu com dor. Porque o corpo vai ficar aqui mesmo, quando eu subir, eu vou levar a alma e o espírito, deixa o corpo aí. Se Deus assim aprover de fazer com que a dor vai embora de vez, tudo bem. Uma hora me deixa com 2 horas sem dor, 1 hora com dor, 6 horas com dor, 4, depois me deixa sem dor. Eu estou devendo tranquilo, não fiz uma oração nem. Mas o reino de Deus, Aleluia. para mim é muito mais importante. Aleluia. Glórias a Por que eu estou falando sobre isso, irmão? Oh, aleluia. Quando você se torna experiente, você começa a entender a
a vantagem de você ser brigador espiritual. Eu aprendi com Deus que Jesus Cristo não teve moleza. Sendo filho de Deus e rico, o Pai de todo gelo confronta, hein? Com quem? Samaritanos hoje. Confronta, hein? Judeus. E amanhã, mais confronto com os judeus. Amanhã é perseguição e morte. Tenta se ocultar. E depois, amanhã tem mais confronto lá com heróis. A vida é de confronto, não é o que você pensa, eu penso. Só que quem você pensa que tem direito de não fazer nada. Aí Deus fala, está apontado para toda a terra, para todos os homens, que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por força e violência. Quando é que o reino realmente tem expansão? Quando você tem compromisso. Se você observa que quando alguém vai casar, a noiva escolhe isso, escolhe aquilo, os docinhos, escolhe quem vai costurar. Ela está ali compromissada, ela está num confronto para que o casamento se realize. Espiritualmente, você está num confronto daquilo que até então é uma ideia. O reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Aleluia. Mas quando ele realmente vai descer? Quando tiver obras, quando tiver compromisso, quando tiver, opa, o que estão me chamando? Estão chamando. Já tal, vou fazer isso. Vai faltar? Não, de jeito nenhum. O que eu tenho do outro lado não é condenável. É algo que eu posso largar para trás. Se eu tenho um aniversário, alguma coisa, esquece isso. Eu já fiz vários aniversários. Manda um telegrama, manda um presente, acabou. E o reino? O reino contabiliza. O reino diz que ele é tomado por força e violência espiritual. Às vezes você tem uma coisa, mas você subestima o reino. Meu Deus. Deus fala, quantas vezes te engano? Toda hora, Senhor. Por quê? Não dá nenhuma importância. Aí a pessoa carrega uma carga. Hoje, irmão José, está dando tudo certo. Daqui a pouco Deus fala, manda o vento. Por quê? Manda o vento. Mas pastor, por que tem que mandar o vento? Irmãos, Deus é uma pessoa justa. Oh, meu Glória a Deus. Se Deus começar a passar a mão no pastor certo, ele errando desenfreado, Deus vai ser um Deus injusto. Ele não pode passar a mão em mim, irmã Flávia. Ele tem que passar a espada. Toma jeito, pastor. Toma jeito. Uma posição. Você tem uma reputação diante do reino. Oh, aleluia. Você tem reputação, o reino te ajuda. O reino te abençoa. Irmão, o que você tem ao redor de você? Seu trabalho, sua ocupação, você que são jovens, também eu não consigo assim digerir a urgência dessa obra. Eu costumo falar o seguinte, irmãos. Às vezes você fala assim, eu queria ser usado por Deus, mais do que eu sou. Irmão, nunca pensa nisso se você não está preparado, nem pensa. Deus. Você vai apanhar tanto que você não tem ideia. Os dons espirituais que Deus dá, o compromisso com o reino é para quem quer realmente ter a visão do reino real. Se você não tem essa visão, nem pensa nada disso. Vai apanhar como nunca. Por quê? Porque o próprio Deus ele fala que você tem que ter uma vida, realmente, de confronto. Mas pastor, como que é o reino? Eu tenho muito medo de Deus me arrumar um assunto se eu ficar aqui chorando com essa dorzinha. Que o negócio que dá em mim, você nem sabe. Eu estou aqui pregando, eu estou em casa, sentado. Daqui a pouco faz assim em mim, ó. Me dá um encolhimento. Eu tenho que fazer alongamento até ficar normal ereto. Daqui a 2 horas. Eu quero ter 10 encolhimentos por dia. E trabalhar por reino. Saber que vou herdar a vida eterna. Eu não quero nem ficar bom. Por quê? Porque o reino muda a minha vida, muda a minha visão. O reino assina para mim, o reino abre para mim. Abre porta onde eu vejo. Eu não estou falando que eu não vejo. Em 6 horas que eu vi uma ciência de Deus grande. Mas peraí, pastor, irmãos, Deus me mostra quando os irmãos estão correndo perigo. Você acha que eu estou aqui pregando só andando com folha de papel, escrevendo? Você acha que eu só vou ficar gritando aqui? Não vou colocar uma vida no altar, não vou fazer outras coisas para Deus me mostrar? Você acha que eu sou certo? Só estou lendo a Bíblia? Irmãos, Deus abre minha visão, né? Aleluia.
Eu não estou falando para me enriquecer de maneira nenhuma, porque isso não cabe nem falar. Mas às vezes você expandir o reino é muito mais fácil do que você pode imaginar. Como você tem que então enveredar? É entender que Jesus Cristo veio João Batista, ninguém gostou. Tem demônio. Veio Jesus, também ninguém quis. E agora nós temos os homens pregando, ninguém quer. O que Deus quer nos mostrar é que você não deve achar que a geração dos super inteligentes eles vão triunfar. Eles vão triunfar nunca. Por que eu digo isso, irmãos? Você acha que Deus, irmãos, capacitou o homem, vai deixar um homem de uma estatura tão pequena colocar ele no bolso, irmão José? É claro que não. Ele está deixando ir. Esse coisa que a gente pega um peixe muito grande. Eu peguei um peixe muito grande na praia. Estava trazendo uma linha fina. Peixe forte, mais forte. 40 minutos, não sai da água. Eu fico aquele peixe no tempão, 40 minutos. Daqui a pouco eu falei, vou deixar ele para mais longe para ele se cansar. Aí quando ele cansou um pouquinho, eu começava a fazer. Acabou que eu consegui jogar ele nas ondas. Ele fazia força. Mas quando ele chegou nas ondas, ele já começou a se entregar, porque acabaram as forças do peixe. Espiritualmente, irmãos, Deus não tem pressa, irmão Flávio, por quê? Está tudo na mão dele, a eternidade dele. Vai ter pressa para quê? Não, está na nossa mão, tá? Então deixa ele. Um dia para Deus é como se fosse 1000 dias. O que acontece? Está na mão? O diabo não traz problema nenhum para Deus. Problema não traz, é problema dos homens, para Deus não traz. Por quê? Ele nem fala o nome de Deus por respeito. Ele não dá problema para Deus, dá problema para você, dá problema para mim. Se você não estiver bem calçado, com o entendimento que é desde os dias de João Batista, que o reino de Deus, na verdade, se manifesta, daqui a pouco você está batendo de frente com o diabo, dizendo assim, em nome de Jesus, mas peraí, em nome de Jesus, quem reina no meio delas? Deus. A ilusão que não é falar no nome de Deus, não é falar no nome de Cristo, não é o jejum, a oração, a santificação, pastor, se não é nada disso, o que é? Irmãos, Deus é uma pessoa que escriturou um decreto. Porque desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por força e violência. Então, pastor, está com dor? Estou. Não vou ficar chorando. Agora eu estou sentindo dor nenhuma. Glórias a Deus. Mas daqui a 2 horas, posso ficar encolhido de novo, sentindo dor, vou no médico, estou tomando remédio, não sou responsável também, estou tomando remédio, vou lá no doutor. Se passar, amém. Se não passar, eu vou até os últimos dias continuando trabalhando. Aleluia. Não vou ficar chorando, não está aguentando. Oh, aleluia. Salvador, eu vou ficar de 9 da manhã até 3 horas da tarde com os braços abertos. Oh, glória, glória. Cheio de espírito de sangue caindo, o Salvador aguentou. Eu vou aguentar uma dorzinha, né? Por que eu médico se quer procurar conosco? Não curar, né? Até o final da vida. Você acha que Deus não sabe que eu estou com dor? Você acha que Deus não sabe que pode me libertar? Agora, o temor de cada um de nós, irmãos, Aleluia. é ter desejo de construir uma vida. Oh, glórias a Eu Deus. nesses dias que muitas das vezes o homem constrói uma vida com os oráculos de Deus. Então ele pega uma palavra, ele nunca mais se dispara daquela palavra. Ele ficou sócio daquela palavra. Ele nunca mais vai largar aquela palavra. É como um dizimista, como um ofertante. Nunca mais vou deixar de dar meu dízimo, nunca mais. Aleluia. Nunca mais vou deixar, na verdade, a minha esposa ir embora. Não vai embora, Senhor. Abençoa meu casamento, eu amo minha esposa. Glória Senhor, a abençoa meu Deus. marido. Não vai embora. Você pegou uma coisa que é aprovada por Deus. Aleluia. Mas só que tem, irmão, dentro da casa de Deus, é onde acontecem as piores coisas que você não tem ideia. Lá fora você diz que é o diabo, que é isso e aquilo. Só que tem dentro da casa de Deus, você tem que ver que o reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. Mas os tijolos da corrupção, você não tem nem direito nem de olhar, quanto mais de botar da sua vida. Quando você entender isso, pastor, mas por quê? Você não pode olhar para a corrupção, meu irmão, porque é uma ferramenta do diabo.
O que Deus ama é que o homem fique na posição de sofrimento, de luta, mas ele nunca vai pegar o primeiro jogo da comissão. Por exemplo, você tem uma discussão com a esposa. Em vez de você pegar os oráculos de conciliação, os oráculos de paciência, os oráculos de compaixão, de misericórdia, sabe o que você vai pegar? Olha, se você continuar assim, eu vou me separar de você. Pegou os oráculos da corrupção. Você bate na criança, briga, vai devagar, vai aumentando a dose. Aí você aumenta a dose, vai, eu vou te espancar. Peraí, por que Deus falou isso? Não engana não. Então você ou eu temos que entender o seguinte: abraça os oráculos de Deus sagrados. O que Davi nos ensina? Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu meu clamor. Aleluia! Tirou-me de um lago morrido de lodo. Aleluia! E pôs meus pés na rocha firme. Davi o que? Esperou. Há momentos que você tem que esperar. Deus não quer fazer, Senhor, louvar seja o teu nome. Vai fazer a hora que ele quiser, o dia que ele quiser, o momento que ele quiser. Aí você abraça os oráculos. Deus fala, vai uma santa mulher. Por quê? Está uma paciência tremenda, igual aquela Ana. Ana esperou com paciência e Deus deu Aleluia! Agora, você, irmão, quando tem essa aguçada vida carnal, o que Deus pediu? Eu não vou. O que Deus falou? Eu não vou dar nada. Aí você constrói um tijolo outra manhã. Aí a Bíblia fala que você faz uma casa, mas só que você não tem uma casa, você tem um palácio de corrupção. Você deve abrir os olhos e entender. Tenha cuidado de não entrar em corrupção. Por quê? Quando eu entro em corrupção, meu irmão, eu, qualquer um de vocês, você perde o poder. As trevas só prosperam porque você perde o poder. Todos os casos que o homem cai na palavra de Deus, ele caiu por quê? Perdeu o poder. E aí? Já era. Amém. Os caras vão buscar hoje. Aleluia, Senhor. Aleluia. Desde os dias de João Batista, o reino de Deus ele é tomado por força e violência espiritual. A Bíblia fala que os que se esforçam se apoderam dele. Quer dizer, os que se esforçam, os irmãos lá. O que quer dizer? Que quem não se esforça não vai se apoderar do reino de Deus. E se nós entendemos a parte de Deus, toda a ciência que Deus falou, Aleluia. a gente ser as pessoas humanamente mais saudáveis, Glórias a Deus. mais fortalecidas, mais abençoadas. E nós precisamos só corrigir e rebalancear a nossa vida, naquilo que às vezes nós fazemos, tipo assim, não, Glória a o Deus. discurso não é esse. Irmãos, esse discurso aqui, que é um decreto, tem mais de Deus no ano. Eu não acredito que Deus vai suspender isso, Maria, porque desde o mundo antigo ele não suspendeu. Porque desde os dias de João Batista, quer dizer, desde lá, está dizendo que o reino de Deus é tomado por força e violência. Ou seja, Glória a Deus. não tem moleza para ninguém, o caminho é estreito, você. Não tem outro caminho para você, não tem outro caminho para o presbítero, não tem outro caminho para a irmã Kelly, não tem outro caminho para o José, para o Gustavo, não tem outro caminho para a irmã Eliette, para a irmã Flávia, para os anjos, não tem outro caminho, irmã, só tem esse aqui. Aleluia. É o discurso que a gente tem agora para frente, algumas coisas que não tem. Irmãos, Deus abençoe a sua luta e Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.